Muito bom dia a todos. Que honra, que prazer estar aqui. Estão me escutando bem? Desculpa, às vezes eu levanto um pouco o tom de voz, tá? Mas é costume de professor, né? Obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Daniel, eu sou especialista Uniabrap e comecei na pandemia, né? Então, portanto, comecei online, embora eu leciono em outras universidades desde 2005. Né? Então, teve muitos alunos que eu conheci aqui no Congresso. Alegria por isso, tá? E obrigado pela presença maciça de vocês. Queria fazer um agradecimento especial aqui também. Minha esposa que me acompanha nessa jornada, minha sócia, minha coach, está sempre comigo. E já há 8 anos a gente iniciou a UEDAM, Consultoria e Gestão de Riscos, e também a UEDAM Tecnologia e Inovações. Né? Hoje atuamos em todo o Brasil, prestando serviços de previdência complementar e saúde suplementar. E o que eu vou trazer para vocês neste momento tão especial, para mim, porque sempre desejei estar aqui, desde o primeiro congresso que participei em 2004, então estou realizando um sonho, e vocês são parte deles. Se sintam parte disso. O que eu vou apresentar aqui para vocês, a temática, a pronúncia já é um pouco difícil, otimização atuarial para planos CDs e CVs. Puxa, o que você quer dizer com isso, Daniel? Vejam bem, nosso mindset em previdência foi criado em planos de benefício definido. E eu vou mostrar para vocês que nós fizemos uma transição muito rápida de modelagens de planos e talvez nós, entidades, nós, gestores e também os próprios participantes não acompanharam essa evolução como deveria ter acontecido. Muito bem. E a gente já começa mostrando que saímos de um plano, de uma modelagem pré-determinada, pré-definida, com alto risco atuarial, complexidade de investimentos, descasamentos de ativos e passivos, com déficits, né? E, sobretudo, quando o Brasil fez a conversão contábil para os padrões do IFRS, mais precisamente o IAS 19, né, que trata lá do benefício pós-emprego, começou a assolar nas obrigações das patrocinadoras, em seus balanços, passivos atuariais. Né? E as patrocinadoras também começaram, tipo, puxa, meu negócio não é previdência, meu negócio é petróleo, é banco, por que previdência está influenciando o meu negócio? O aumento da longevidade, a redução da taxa de juros, tudo isso começou a pressionar os nossos planos e as obrigações dos patrocinadores e começaram a diminuir um apetite para o risco. E o primeiro movimento foi pelos planos de contribuição variável. Né? Lembram da 11053? Aplica-se regime regressivo aos planos de contribuição definida e contribuição variável, e na época ninguém sabia o que era contribuição variável. Né? Depois, um outro movimento, mitigamos os riscos na fase laborativa, né? Sobretudo dos salários, crescimentos reais de salários, né? Mas começou a persistir também longevidade e taxa de juros. E agora temos uma nova tendência, que são os planos de contribuição definida. Será que nós estamos preparados para esse modelo? Vejam, os planos seguem uma tendência digital, deixam de ser analógicos, têm a flexibilidade, João Marcelo citou aqui a resolução 50, né, que vai nos trazer muita flexibilidade, mas ao mesmo tempo nos soa um alerta. Será que eu estou entregando uma previdência condizente com a expectativa do participante e condizente com, de fato, um benefício previdenciário no longo prazo? Eis a grande pergunta. E quando a gente foi estudar um pouquinho sobre esse assunto, a minha equipe e eu nos debruçamos um pouquinho sobre os Estados Unidos. 66% do dinheiro investido em previdência no mundo está nos planos dos Estados Unidos, que fez uma reforma muito importante em 2019, no Security Act, onde começou a prever flexibilidade das empresas de pequeno porte a oferecer previdência para os seus funcionários. E esses planos
falar aqui 401k, né, muito tradicional, já representam quase 40% dos planos dos Estados Unidos, que abrange mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. E uma pesquisa da Vanguard, recentemente, com 1.700 planos, 4.700.000 participantes, revelou o seguinte, que a velocidade da formação do saldo de conta não está no nível dos, então, planos BDs nos Estados Unidos ou na Europa. Está muito diferente da expectativa de longo prazo. Se nós pegarmos, aqui eu tenho a média e a mediana. Você vê um descolamento muito grande, quer dizer que a curva não é sinoidal, né? Então, tem pessoas com altos salários ganhando altos saldos de conta. Mas, se a gente pegar tanto pela média quanto pela mediana, podemos perceber que uma renda, eu peguei esse valor acumulado, 255 mil dólares, dividi por um fator igual a 300, 25 anos de idade, e eu tenho um benefício de 850 dólares mensal. Isso pela média. Se eu considerar a mediana, que seria estatisticamente o melhor número, eu teria um benefício de 274 dólares. Você sabe qual é o salário mínimo americano? 1.200 dólares. Isso acendeu um alerta. Tanto é isso que, no Reino Unido, o governo estabeleceu um programa. Olha aqui, ó. Os nossos planos CDs, que o Reino Unido fez uma previdência compulsória, né? Diferentemente da nossa, que é facultativa ainda, né? Ninguém mais se aposenta sem ter uma consultoria, uma assessoria gratuita para saber como que vai resgatar esse dinheiro na sua aposentadoria. Olha, talvez isso é uma realidade que rapidamente vai chegar para a gente. Eu sempre defendi a figura do consultor previdenciário. Aquele cara que vai acompanhar o participante desde a adesão, a escolha do regime tributário, a escolha do perfil, quando ele se aposentar e a forma com que ele vai se aposentar. E é isso que foi feito no Reino Unido. Muito bem. Daniel, e o Brasil? Pessoal, esses números impressionam. Quantitativamente, os planos CDs já dominam, e planos de contribuição variável. Isso é inequívoco. Fechamos com 12, quase 13% do PIB, mas a cada R$100 que são investidos em previdência complementar no Brasil, apenas R$23 vai para fundos de pensão. O restante tudo em previdência aberta. Quando eu olho em fundo de pensão, hoje, a cada R$100 que eu recebo de arrecadação, eu pago 250 de benefícios. Então, se nós não fizermos alguma coisa, nosso sistema tende a ter alguns insights importantes. Por exemplo, de 32 bilhões que são investidos em contribuição em 2021, 8 bilhões foi para os planos CDs e 12 bilhões planos CV. Previdência aberta. Qual é o principal mecanismo? 126 bilhões investidos em VGBL. Um seguro de vida pago em vida, que não é um produto previdenciário. E quando a gente olha o nível de benefício pago nos planos de contribuição definida e contribuição variável, comparativamente aos planos BDs, nós estamos falando, respectivamente, em 10% e 22% dos benefícios pagos em BD. Aí, lógico, temos uma pergunta. Será que é isso a expectativa do participante ou estamos correndo um risco de frustração? E para a gente entender esse risco de frustração, eu trago conceitos básicos de finanças e de atuária. Vocês acham que alguém consegue acumular R$1 milhão com 1 centavo? Já pensou? Eu diria que sim, se você devesse isso para o seu banco. O banco cobra uma taxa de 8,34% ao mês no juro especial, cheque especial. Se você dever isso por 19 anos e meio,
o banco vai te cobrar 1.300.000. Caramba! Conceito de capitalização, de juros compostos, desconto hiperbólico. Por outro lado, uma família que está começando agora na Previdência, 35 anos, e quer formar uma renda. Né? Essa renda por 30 anos e quer ter uma renda futura de R$10.000. Qual o esforço que ela precisa ter? Primeiro, pegando ali premissas biométricas de taxa de juros, que o pessoal aprende muito comigo lá na Uniabrap, no IBMEC, né? E também em outras universidades. Multiplicando isso por 250, nós temos 2,5 milhões. Para eu formar 2,5 milhões de reserva, eu preciso contribuir por 30 anos com R$3.600. Aqui nós temos o princípio financeiro e princípio atuarial, que estão revestidos para nos proteger do risco de frustração. E é isso que eu quero mostrar agora para vocês. Porque, com base nesses conceitos, os atuários, com sua formação, conseguem desenvolver algoritmos inteligentes que podem ajudar as entidades e o próprio participante a ser protagonista na sua formação de saldo de conta, a ser protagonista no seu plano de previdência. E eu trouxe para vocês um case muito bacana, que entra com um processo de robotização, mas que tem por detrás os algoritmos atuariais e atuários fazendo esses cálculos e ensinando os robôs como eles têm que trabalhar. Por exemplo, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Estou trazendo aqui para vocês um caso prático, né? É uma ferramenta que nós construímos, desenvolvemos, chamada Renda Monitorada, que inclusive está sendo testada no México, que abrange um plano de contribuição variável com um pouco mais de R$500 milhões. Né? São 2.236 pessoas, você vê a distribuição por faixa etária, e você vê o nível de benefício futuro, 32% do salário. Será que é isso que, em média, os participantes esperam receber no longo prazo? Né? Bom, Daniel, na média eu não consigo saber se 32%, considerando um salário de pouco mais de 12 mil, menos de 12 mil, se ele é condizente ou não. Tá certo? Agora, vamos tentar explorar isso? Um conceito muito interessante que eu aprendi também com um atuário lá atrás, na BB Previdência, que está aqui na plateia, né? Meta intencionada de benefício. Eu acho um conceito fenomenal, né? Se eu pensar em níveis salariais e pensar em expectativa de benefício em função desse nível salarial. Por exemplo, uma faixa salarial de R$10.000, 10.630. Eu quero atingir 33% do meu salário. Menos que isso, eu chamei de um risco baixo, entre 33% e 25%, porque eu tenho a complementação do regime geral de previdência social. Agora, criei uma outra faixa, né, de 25 a 17, onde eu chamo de risco médio de frustração. E a última faixa, um risco alto, abaixo de 17% do salário. Como fazer isso? Primeiro, um caso individual. Um participante que está lá com uma expectativa de 23% de entrega no seu benefício no longo prazo. Como é que a gente pode maximizar o seu benefício para chegar a 50%? Algumas funções. Por exemplo, hoje ele está com 23%, e a minha meta é 50%, ele tem uma idade de aposentadoria aos 55 anos. Se eu postergar essa idade para, por exemplo, mais 2 anos, 57 anos, eu já tenho um esforço contributivo, que era de 19% para 11%. Agora, se eu mexo no meu perfil de investimentos, né, e saio de uma rentabilidade de 4,5% para uma rentabilidade de 5%, o esforço contributivo já desce para 7,21%. Ou seja, são insights que pode ser feito para a correção individual de um benefício. Mas, Daniel, meu plano tem 50 mil participantes. Como que eu faço para gerenciar tudo isso? 50 mil participantes. Bom, aí os algoritmos nos ajudaram a fazer isso. Fizemos um mapeamento deste plano e separamos em
3 clusters. O risco alto são 550 pessoas, de acordo com aquela matriz, com pouco menos de 200 milhões. O risco médio, 162 milhões, 631 pessoas. E o risco alto, o risco baixo, perdão, pouco mais de 77 milhões, 398 pessoas. Como que eu faço para trazer as pessoas do risco alto para o risco médio e do risco médio para o risco baixo? Bom, é possível a gente fazer isso, né, por meio desse algoritmo, e eu percebo que nesse primeiro movimento eu preciso de ter uma contribuição adicional anual de 3 milhões de reais. O esforço contributivo do participante no limite da paridade do match da patrocinadora, que daria uma contribuição média de 5 milhões de reais, 5 mil reais, né, entregando um benefício médio para este grupo de 30%. Agora, o segundo movimento, que foi uma estratégia do risco médio para o risco baixo, eu teria uma contribuição adicional, um esforço um pouco menor, de 1.400.000 de contribuições adicionais, em média 2.284, o que traria um benefício médio para 38% do salário. Então, pessoal, é possível a gente fazer esses exercícios e ajudar as entidades e os participantes no processo de tomada de decisão. Mas eu quero ir além. Hoje é tão fácil o aplicativo de mensagens, né, o WhatsApp e também o Telegram. O Telegram também não tanto difundido como o WhatsApp, mas as universidades utilizam muito no Brasil, né? Então, eu desenvolvi um robô que vai fazer estas simulações automaticamente com um acesso simples via Telegram. Por exemplo, este participante manda uma mensagem para esse robô já informa o extrato analítico e seu benefício calculado, projetado, considerando um plano de contribuição variável, né? Contribuição variável, todo mundo sabe que tem fatores atuariais para a concessão. E ele tem lá um benefício projetado de 36% do seu salário. Agora, eu pergunto para o robô, calcula para mim cenários de contribuição. Ele vai lá me gerar cenários de contribuição. Então, se eu fizer uma contribuição adicional de R$400, eu posso potencializar esse meu benefício projetado para quase 45% do meu atual salário. Por outro lado, eu digo, robô, eu quero ter uma meta intencionada. Eu quero receber 50% do meu salário. Para eu receber 50% do meu salário, meu esforço contributivo, dado que a patrocinadora já está no seu limite, seria de R$1.600. E, por fim, né, um cenário de adiamento, postergação da aposentadoria. Se eu quiser postergar minha aposentadoria por 7 anos, por exemplo, aos 62, que era 55 no plano original, só assim, pelos juros compostos, eu já atingiria 50% do meu salário. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês com todos esses insights que a gente está trazendo aqui? Primeiro, os participantes e as entidades precisam entender que a conversão de modelagem de plano, que é uma coisa que veio para ficar. A própria Holanda, nascedora do plano de BD, já não vai mais ter plano BD, né? Então, nós, participantes, precisamos entender que os planos de BD não vão mais existir. Segundo, além de ter políticas de investimentos, de entrega, de rentabilidade, mais que isso, eu preciso ter entrega de benefício. Então, eu preciso ter um mapeamento e políticas de como combater esse risco de frustração, né? Definir essas políticas, essas diretrizes, implementar estudos de otimização matemática atuarial que ajude a entidade e os participantes a ter insights para maximizar o benefício previdenciário. E, por fim, copiando o Reino Unido, por que não temos a figura de consultores previdenciários, assessores, para ajudar os participantes na melhor forma de acessar os seus benefícios e na melhor maneira de formar a curva previdenciária.
porque esse risco de frustração, pessoal, não recai somente aos participantes, mas também nós, como entidades, como gestoras e como fomentadores de planos de previdência, que visa uma poupança de longo prazo para o nosso país. Obrigado pela oportunidade. Foi bastante rápida. Geralmente eu falo em 4 horas cada aula, né? Então procurei sintetizar aqui. Aqui está o meu WhatsApp. Quem quiser ter acesso a esse material, pode me mandar um WhatsApp que eu terei maior prazer em responder para vocês. Muito obrigado pela presença. Uma pergunta aqui, pessoal. Não é importante também trabalhar as expectativas dos participantes com educação financeira e transparência em relação aos resultados ao longo da jornada da acumulação? Perfeitamente. Educação previdenciária e financeira, acredito que deve estar ali entremeado na forma de como a entidade deve gerir os planos e acompanhar os participantes. Acabei de ver uma plenária sobre gamificação, né? Talvez é uma forma também, hoje, vamos falar com os nossos filhos. Os nossos filhos, por exemplo, eles precisam ser convidados para jogar um joguinho aí de game? Não, né? E às vezes a gente tem que forçar o participante, acessa o simulador, vai lá, faz uma simulação. Então, isso aqui é uma forma de como também a gente pode pensar nos próximos anos, né? Aliás, nos próximos dias, né? Ou seja, atrelar a educação financeira e previdenciária a também processos de gamificação. Você vê que as perguntas aqui, cada uma no celular, hein? Olha só. O modelo prevê a adoção de tábuas de mortalidade diferenciadas para participantes, preverem uma maior longevidade? Caramba, que pergunta legal, hein? Isso a gente faz na parte de saúde. A gente consegue calibrar os participantes de acordo com a sua morbidade, se ele tem ou não tem doenças crônicas. Em previdências nós temos um princípio, que não podemos adotar princípios que sejam discriminatórios e não uniformes. Então eu não posso utilizar, por exemplo, o que os Estados Unidos utiliza, tábua para fumantes e não fumantes, né? Eu não posso ter essa diferenciação, por enquanto, em previdência complementar fechada no Brasil, né? Muito embora a gente saiba que na previdência aberta, né, quem vai fazer um seguro de vida ou um plano de previdência, você tem um questionário e você pode ter uma precificação diferenciada. Tá certo? Bom, acho que era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela presença. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado.